Olá! Já pararam para pensar no tanto de coisa que pode estar escondida por trás de uma única manchete de jornal? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos pegar uma frase, só uma, e desmontar ela todinha para ver quanta informação e, claro, quantas perguntas cabem ali dentro. É isso, essa frase que está na tela é a nossa única fonte para a análise de hoje. O desafio aqui é entender não só o que ela diz claramente, mas também o que está nas entrelinhas. E, talvez o mais importante, o que ela simplesmente não conta. Vamos nessa. Bom, para começar, a gente precisa fatiar essa manchete. É como desmontar um quebra-cabeça, peça por peça, para entender como a imagem completa foi montada e o que ela quer nos dizer. Olha só como tudo começa. Em crise. Pronto. Essas duas palavrinhas já dão o tom de tudo. Antes mesmo da gente saber quem ou o que, o cenário de urgência, de problema, já está criado. E logo em seguida, a gente descobre quem é o protagonista dessa história: os Correios. E aí a coisa ganha outra dimensão, né? Porque não é uma empresa qualquer. É uma instituição que faz parte do dia a dia do Brasil inteiro. O peso da notícia aumenta na hora. Certo. Então, qual é a ação para combater essa crise? A manchete diz: colocam imóveis à venda. Isso é bem interessante. A solução apresentada não é, sei lá, uma reestruturação ou um pedido de ajuda para o governo. É vender patrimônio. E a escala disso não é pequena, não. A expressão "em todo o país" joga a história para outro patamar. A gente está falando de uma ação de alcance nacional, o que sugere, claro, que a crise também tem essa dimensão toda. E para fechar, vem o número que amarra tudo: R$ 1,5 bilhão. É um valor impressionante, uma meta financeira enorme que supostamente vai ajudar a resolver a crise. Mas que crise exatamente? Agora, vamos aprofundar um pouco nesse ponto de partida. A manchete afirma que a empresa está em crise. É uma declaração muito forte, mas, se a gente parar para pensar, é super vaga. O que isso quer dizer na prática? E essa é a primeira grande pergunta que fica no ar. A manchete nos mostra o sintoma, mas não explica a doença. Afinal, que tipo de crise é essa? Será que é uma crise puramente financeira, de dívidas? Ou é um problema de logística, de operação? Quem sabe uma ineficiência que tornou tudo caro demais? Ou, o mais provável, uma mistura de tudo isso. A manchete não dá essa pista, deixando um espaço gigante para interpretação. Ok, vamos mudar o foco agora para a solução, porque a manchete não só aponta o problema, ela já entrega um plano para resolvê-lo. Mas será que essa solução é tão clara quanto parece? O plano parece bem direto, né? Vender imóveis no país inteiro. Basicamente, uma liquidação de ativos em escala nacional. À primeira vista parece simples, mas é justamente nos detalhes que a história se complica. E é aqui que as perguntas começam a pipocar. Que imóveis são esses? Grandes centros de distribuição? Agências de bairro que vão fechar? Terrenos vazios? Prédios históricos? O tipo e o lugar desses imóveis mudam tudo. Tanto o valor que se pode arrecadar, quanto o impacto na operação do dia-a-dia. E essa informação ficou totalmente de fora. E aí a gente volta para o número: R$ 1,5 bilhão. É uma quantia enorme, sem dúvida. Ela está ali para mostrar a ambição do plano, para chamar a atenção de quem lê. É o tipo de número que faz qualquer um parar para prestar atenção. Mas de onde veio esse número? Foi um cálculo preciso para cobrir um rombo específico? Ou é só uma estimativa, talvez até otimista, do valor dos imóveis? E a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de R$ 1,5 bilhão, essa grana toda é a cura definitiva ou é só um band-aid para um problema muito maior? No fim das contas, depois de analisar cada pedacinho, a gente percebe uma coisa bem curiosa. A manchete acabou criando mais perguntas do que entregando respostas. Ela nos deu o esqueleto da história, mas todo o resto ficou faltando. Então, ficamos com tudo isso em aberto. Qual é a real natureza da crise? Quais são exatamente os imóveis à venda? Como chegaram nesse valor de R$ 1,5 bilhão? E essa é uma solução para a vida toda ou só para apagar um incêndio? Tudo isso continua um mistério. Isso tudo nos leva a uma conclusão bem importante, que essa frase resume muito bem. Uma manchete existe para chamar a nossa atenção, para dar um resumo rápido, mas ela raramente conta a história inteira. Na verdade, ela é mais um convite para a gente ir atrás do resto.
Então, fica aqui uma reflexão final. Uma manchete deve ser vista como o ponto final da informação ou, na verdade, como o ponto de partida para uma descoberta. A informação geralmente está disponível, mas muitas vezes é preciso ir além da primeira frase para encontrá-la de verdade. Obrigado pela companhia nesta análise.